Olá, amigos e irmãos, bem-vindos ao canal Elucidar. Não se esqueçam, deem um like, se inscrevam no canal, toque no sininho, toque também em todas, para receberem todas as notificações. Se gostarem do conteúdo, compartilhem. Infância. Perguntas de 379 a 385 de O Livro dos Espíritos. 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? Pode até ser mais, se progrediu mais. São apenas órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age em razão do instrumento com que pode se manifestar. 380. Numa criança de tenra idade, o espírito, exceto pelo obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Quando é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam lhe dar toda a intuição de um adulto. Ele tem, de fato, a inteligência bastante limitada, enquanto a idade faz amadurecer sua razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa subitamente no momento do nascimento. Ela somente se dissipa gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. 381. Na morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor anterior? Deve retomar uma vez que está livre do corpo. Entretanto, apenas readquire sua lucidez quando a separação é completa, ou seja, quando não existe mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. 382. O espírito encarnado sofre durante a infância com as limitações da imperfeição de seus órgãos? Não. Esse estado é uma necessidade, está na natureza e de acordo com os planos da providência. É um tempo de repouso para o espírito. 383. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? O espírito encarnado, para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. 384. Porque a primeira manifestação de uma criança é de choro, para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados que lhe são necessários. Não compreendeis que, se houvesse apenas manifestações de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se preocupariam com suas necessidades? Admirai em tudo a sabedoria da providência. 385. De onde vem a mudança que se opera no caráter em uma determinada idade e, particularmente, ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? É o espírito que retoma sua natureza e se mostra como era. Vós não conheceis o segredo que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram, o que serão, e, entretanto, as amais, lhes quereis bem, como se fossem uma parte de vós mesmos, a qual ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser possa ter por outro. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que até mesmo estranhos sentem por uma criança? Vós sabeis? Não. É isso que vou explicar. As crianças são os seres que Deus envia em novas existências, e para não lhes impor uma severidade muito grande, dá-lhes todo o toque de inocência,
Mesmo para uma criança de natureza má, suas faltas são cobertas com a não consciência de seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que eram antes. Não é a imagem do que se deveriam ser, e se não o são, é somente sobre elas que recai a pena. Mas não é apenas por elas que Deus lhes dá esse aspecto, é também e principalmente por seus pais, cujo amor é necessário para sua fraqueza. Esse amor seria notoriamente enfraquecido frente a um caráter impertinente e rude, ao passo que, ao acreditar que seus filhos são bons e dóceis, lhes dão toda a afeição e os rodeiam com os mais atenciosos cuidados. Mas quando os filhos não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dada durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre sobressaem as características que estavam ocultas na primeira infância. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, a explicação é fácil de ser concebida. De fato, imaginai que o espírito das crianças pode vir de um mundo em que adquiriu hábitos totalmente diferentes. Como gostaríeis que vivesse entre vós esse novo ser que vem com paixões completamente diferentes das vossas, com inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos? Como deveria se incorporar e alinhar-se entre vós de uma outra forma, senão por aquela que Deus quis, ou seja, pelo crivo da infância? Aí se confundem todos os pensamentos, os caracteres e as variedades de seres gerados por essa multidão de mundos nos quais crescem as crianças, as criaturas. E vós mesmos, ao desencarnar, vos encontrareis numa espécie de infância entre novos irmãos, e nessa nova existência não terrestre ignorareis os hábitos, os costumes, as relações desse mundo novo para vós. Manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais viva do que é hoje o vosso pensamento. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos apenas entram na vida corporal para se aperfeiçoar e melhorar. A fraqueza da idade infantil os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. É então que podem reformar seu caráter e reprimir suas más tendências. Este é o dever que Deus confiou a seus pais, missão sagrada pela qual terão de responder. Por isso, a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas é ainda a consequência natural das leis de Deus, das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Não se esqueçam, deem o like, se inscrevam no canal. Um grande abraço.